Essa já é a nossa sexta aula, né? Então, já estamos aí caminhando para o fim do curso. E recapitulando um pouquinho das últimas aulas, a gente começou, então, a apresentar o material, né, do Detetives da Comida, o nosso livreto didático. Apresentamos a sessão 1, que tem esse título, né, de Uma Caminhada pela Alimentação, que é uma sessão introdutória. A gente propõe que seja feita num espaço de horta, ou um espaço em que os alunos se alimentam, um espaço que venda alimentos, né? Mas, enfim, estabelecer essa ligação com os alimentos. E é quando a gente apresenta também a classificação nova dos alimentos, né? De in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, processados e ultraprocessados. E na seção 2, né, que tem esse título que dá nome ao material, Detetives da Comida, a gente traz um pouco sobre o que é ciência, né, a natureza da ciência, e fala também sobre, apresenta, né, o protocolo de coleta de dados. Alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre esse material até aqui? Vou seguindo, então, qualquer coisa vocês me interrompam a qualquer momento. E aí, hoje, então, a gente vai apresentar o restante do material, né, as sessões 3 e 4, que são sobre a história da comida nas cidades e a parte de comunicação, né, comunicando nossa experiência. Eu vou apresentar a sessão 3 e o LG vai apresentar a sessão 4. Então, numa visão geral da sessão 3, né, ela é pautada basicamente em um texto e em perguntas. Então, a gente tem o ícone aqui, né, da hora da leitura, que vai indicar qual que é a ação que os alunos devem fazer nesse momento. A gente tem alguns blocos ao longo da sessão, que vão trazer as definições, algumas definições importantes dos conceitos que a gente trabalha. Temos as perguntas, que estão alternadas ao longo do texto. Então, tem um bloco de texto, uma pergunta, um bloco de texto, uma pergunta. E abrimos a sessão com essa segunda pergunta de investigação, né? Então, a primeira é o que as pessoas da minha região comem. E esse segundo bloco de investigação, ele é pautado na pergunta por que as pessoas da minha região consomem esses alimentos. E a gente trabalha também aqui com imagens, né, alguns esquemas para os alunos interpretarem, então também trazemos esses textos não verbais, né, não escritos, não lembro qual que é o termo. E nesse momento, a gente vai apresentar alguns conceitos que estão relacionados a outras disciplinas, então a gente vai mudar um pouquinho do foco, né? A gente estava com esse foco na ciência, na nutrição, e aqui a gente vai passar um pouquinho para uma visão que envolve alguns conceitos de história, de geografia. Então, aqui a gente vai trabalhar os conceitos de urbanização, concentração demográfica, como que isso vai determinar, né, a organização das cidades e aquilo que a gente vai consumir. Então, também apresentamos a ideia de cadeias de consumo, produtos com alto valor agregado, um modo de vida que valoriza o consumo desses produtos, né, que seria o modo de vida cosmopolita, e trazemos também os conceitos de sistemas alimentares, segurança e soberania alimentar. E aí, nessa visão, né, em que a gente está colocando essas outras disciplinas agora, queria propor aqui uma discussão, ouvir de vocês o que para vocês é inter ou transdisciplinaridade, como vocês enxergam isso, e como que
a gente pode desenvolver projetos inter ou transdisciplinares. Se alguém quiser compartilhar um pouquinho. Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu entendo, Bia, como algo que envolve, assim, várias disciplinas, onde a gente consegue contextualizar e unir vários conhecimentos quando a gente está falando a respeito de algum assunto. Acho que é criar essa relação mesmo. Legal. Acho interessante esse ponto que você trouxe de unir, né? Não é só ter as coisas separadas, mas unir essas coisas e criar uma relação. E alguém aqui já trabalhou com projetos interdisciplinares? Como é que foi? É muito difícil? Como fazer isso? Eu já fiz alguma coisa que eu entendo que é interdisciplinar. Uma vez eu estava fazendo um projeto junto com uma amiga minha de matemática e a gente pegou, foi bem simples assim, né? Mas a gente pegou folhinhas de mercado e daí a gente selecionava alguns produtos e os alunos tinham que fazer continhas, né? E eu, como sou de ciências, então a gente falava assim: agora vamos nos vegetais, vamos somar o valor dos vegetais que vocês encontram, das frutas. Eu entendo, eu acho que aí eu fico um pouco na dúvida, talvez como foi duas disciplinas, será que foi inter? Eu envolvi duas, ciências e matemática. Agora me pegou. O que vocês acham, pessoal? Achei criativa a tarefa, a atividade que a Renata contou aqui pra gente, porque é isso, né? É muito difícil da gente se articular com outros professores, né? Tá todo mundo numa correria infinita. E aí, às vezes, a gente fica muito tipo, não, eu quero fazer o negócio mais ideal e perfeito do mundo, e sofisticado, e envolvendo todos os professores da minha escola, e a gente se trava, né? Então, a gente acaba não fazendo, né? E eu acho que é muito massa conseguir colocar isso na prática, né? Então, que contei. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi isso também que você comentou, Renata, de você ter uma amizade, né, com essa outra professora. E é uma coisa que eu vejo muito nas escolas, assim, né, o quanto, às vezes, essa afinidade, inclusive, que a gente tem, né, com outros professores. Deus do céu, minha câmera parou aqui. É algo que facilita a gente estar se envolvendo e avançando nessas propostas, né? Massa demais. Achei. Pode falar, pode falar. Eu acho difícil a gente conseguir desenvolver alguma coisa quando a gente não tem. Acho que o mínimo de afinidade a gente tem que ter, né? Assim, para a gente conseguir desenvolver alguma coisa, assim. Então, foi muito legal, assim. Nossa, essa tarefa foi uma coisa que, assim, folhetinho de mercado é uma coisa que a gente consegue ter acesso com bastante facilidade, né? Eu acho que dá para discutir várias coisas, assim, preços de diferentes regiões, acho que os alunos entram em contato também com os produtos, né? Acho que legumes, verduras, saber diferenciar de repente um de outro. Enfim, foi simples, mas foi bem legal, assim. Acho que eles gostaram bastante. Pode falar, Maria Paula. Não, eu queria trazer uma experiência, não da escola, de novo, né? Nós não somos uma escola, nós somos um centro de recuperação e educação nutricional, mas partir desse conceito de interdisciplinaridade dentro dos times de saúde, né? Que tem uma formação, especialmente, né? Os médicos,
uma formação muito de trabalhar de forma mais solitária, vamos dizer assim, né? E quando a gente traz no contexto dos grupos educativos ou os grupos de autocuidado em saúde, né? A gente tem que vencer um desafio, né? A gente enfrenta o desafio de ter saberes complementares, mas corre o risco de você ter um olhar fragmentado, apesar de você ter saberes complementares no mesmo espaço educativo, né? Então, você tem o médico, você tem o nutricionista, o psicólogo, o profissional de educação física, o fonoaudiólogo, enfim, né? Mas como que a gente, nesse conceito de interdisciplinaridade, né, e também, né, avançando para trans, né, a gente consegue ter esse olhar integral para a pessoa e não colocar esses saberes que a gente, quanto especialista, quanto profissional, seja da área de educação, de saúde, coloca na mesa para fazer essa troca com as pessoas, com as crianças, com as famílias, sem querer fragmentar, né? Eu acho que isso é uma reflexão que eu trago dos grupos educativos que acontecem nos espaços de saúde, né? Então, é bastante desafiador. Pode falar, Lígia. Não, só mais uma coisa que me passou na cabeça, assim, né, pensando nessa fragmentação, não sei, me passou pela cabeça o quanto às vezes a gente vê um professor falando com outro professor de outra matéria, né, como estudante, né, já não é um passo que supera isso, né, ainda mais todo mundo alinhado nesse argumento de científico, de produção de conhecimento, né, então acho que até para os estudantes, né, cai uma ficha, fala, não, tá todo mundo falando do mesmo conhecimento, né, até tem professores separados que falam mais de um tema ou de outro, né, mas a aprendizagem toda enfim, é tudo que todos os professores estão falando, né, de todas as áreas. Não sei, me passou aqui de compartilhar também. Eu acho bem interessante isso, assim, acho que se complementam muito essas perspectivas dessa inquietação da Maria Paula, né, sobre não deixar fragmentado, mesmo tendo as diferentes disciplinas, e essa experiência que a Renata trouxe, que é uma experiência que está muito pautada na realidade, no mundo real. Então, você pode estar trabalhando duas disciplinas escolares ali do currículo, mas, na verdade, você está trabalhando também outras dimensões associadas a elas, né? Então, um pouquinho de até educação financeira, economia, a questão da nutrição, né, dos diferentes alimentos. Então, é muito interessante trazer isso de uma forma que seja bastante pragmática, bem aplicada também para o dia a dia, né? E, bom, vou ler aqui o comentário da Tati. Acredito que, além da vontade dos professores educadores, a direção da escola ou instituição também precisa estar alinhada, né? Sim, acho que isso faz uma grande diferença, né? Inclusive, nos momentos de planejamento, se você tem esse estímulo ao trabalho interdisciplinar, né? Você cria esses momentos para que possam se construir essas atividades, esses projetos em conjunto, faz totalmente diferença, né? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu vou seguir aqui, então, e apresentar um pouquinho da perspectiva que a gente... Uma das perspectivas com que a gente trabalha esses conceitos de inter e transdisciplinaridade, né? Então, pensando, né, nessa articulação entre disciplinas, você tem uma disciplina aí, pode ser a biologia, por exemplo, e aí você vai estudar, uma planta do ponto de vista da biologia. Então, você vai ver, sei lá, fotossíntese, anatomia da planta, enfim. E aí a gente tem a disciplinaridade. Você pode também estudar uma planta do ponto de vista físico, inclusive, né, envolvendo a captação de luz, essas
comprimentos de onda envolvidos, outras questões de transporte, de água, enfim. E aí tem um professor que está trabalhando isso na aula de biologia e outro que está na aula de física de forma separada. Então, aí a gente tem multidisciplinas, né? Mais de uma disciplina. E aí você pode, então, ter a pluridisciplinaridade, em que você integra, de alguma forma, essas duas disciplinas. Então, com 2 professores trabalhando juntos, por exemplo, e apresentando cada um esse seu ponto de vista aí, né, um pouquinho mais integrado. A gente começa a falar de interdisciplinaridade, e isso aqui a gente está se pautando nessa referência aqui do Max Neff, né, quando essas duas disciplinas, elas estão associadas a uma outra dimensão, um outro nível. Então, por exemplo, você falar de nutrição envolvendo biologia e física, e aí você pode trazer a questão do processamento dos alimentos, né, as transformações físicas pelas quais eles passam, inclusive até as transformações químicas. Aí você já passa para um outro nível. E o que seria, então, a transdisciplinaridade, né? O que esse autor aqui, o Max Neff, propõe é que existem os diferentes níveis para você trabalhar esses conhecimentos, né? Primeiro, na base, né, estaria o nível empírico, que é relativo àquilo que existe, né? Então, você tem aquelas disciplinas isoladas, vamos dizer assim. Então, no nosso livreto, por exemplo, nas sessões 1 e 2, a gente traz um pouquinho dessas disciplinas, né? A matemática, na construção dos gráficos, a biologia, né? Quando a gente fala um pouquinho dos alimentos, né? Dos diferentes categorias, inclusive a química e física, quando a gente fala do grau de processamento. E num nível acima, a gente tem um nível propositivo pragmático, que se refere àquilo que a gente é capaz de fazer. Então, usando esses conhecimentos, a gente é capaz de fazer ciência, a gente é capaz de estudar a nutrição, né? Isso envolve muito mais do que essas disciplinas isoladas, a gente precisa de uma integração. Acima ainda, a gente tem o nível normativo, então, falando daquilo que a gente quer fazer. E quando a gente fala aqui, né, no ponto de vista desse livreto, a gente quer formar, por exemplo, cientistas cidadãos, né, capazes de coletar dados associados à nutrição. A gente está falando também das políticas e legislação, quando a gente traz os conceitos que são definidos, quando a gente aborda também as políticas de alimentação existentes, né? Então, integrando esses conhecimentos, esses níveis, a gente chega nesse nível normativo de o que queremos fazer, né? Um nível mais até propositivo do que o anterior. E acima de todos está o nível de valores, o que devemos fazer ou como fazer o que queremos fazer. Então, a gente aqui, de uma perspectiva da saúde planetária, né, a gente tem muito essa visão ética, essa visão de valores, né, da relação com a natureza, como deve ser essa relação, né, para a gente ter um planeta saudável, para a gente ter pessoas saudáveis. Então, no nosso livreto, a gente busca integrar esses níveis, né, para propor essa atividade que se pretende transdisciplinar. E agora, especificamente na sessão 3, a gente está trazendo outras disciplinas que vão entrar aí nessa teia de relações. Então, a gente traz conceitos de história, geografia, sociologia, ecologia, para compor também, né, o nível propositivo pragmático relativo a ciências, nutrição, urbanismo e conservação. Então, a gente fala, né, como a concentração demográfica, o modo de vida das cidades, ela afeta também o meio ambiente. E isso tudo se integra também nessa teia mais complexa. Então, esse é o
como chamam? O referencial, assim, que a gente se embasou para trazer essa atividade, sempre tentando atentar para todos esses níveis. E eu falei tudo isso para justificar, né, e também explicar essa integração agora dessas outras disciplinas, que vão trazer outros objetivos, além daqueles que a gente estava trabalhando nas sessões 1 e 2. Então, aqui a gente está entrando, né, no segundo ciclo de investigação, basicamente questionando por que comemos o que comemos, né? E quando a gente fala de uma investigação, sempre vai ter uma coleta de dados, né, uma experimentação ou uma exploração. A coleta de dados aqui seria o texto, né, o próprio texto, a interpretação do texto, o que se assemelha, né, no fazer científico a uma revisão da literatura. E aqui também a gente vai integrar as sessões 2 e 3, discutindo um pouco, relacionando um pouco, né, os dados que foram coletados na sessão 2 com o que está sendo lido na sessão 3. E aí a gente tem aqui esses vários objetivos, né, então, que os estudantes leiam e interpretem as informações a partir de texto verbal e não verbal no tema dos sistemas alimentares, que eles identifiquem contextos relacionados à construção do modo de vida cosmopolita, que eles sejam introduzidos a esses conceitos envolvendo os diferentes impactos socioambientais, que compreendam a segurança alimentar como um direito, né, em complemento à busca pela soberania alimentar, que compreendam as relações entre urbanização e consumo de alimentos processados, e que eles reflitam de forma crítica sobre o estado de segurança e soberania alimentar. E aqui a gente traz um pouquinho também das habilidades relacionadas à BNCC, que estão envolvidas nessas diferentes disciplinas, né? Ciências, História e Geografia. Então, quando a gente está falando de modo de vida cosmopolita, urbanização e concentração demográfica, estamos abordando aí alguns objetivos relacionados à História e Geografia. Quando a gente fala de sistemas alimentares e seus impactos, a gente está falando, né, de equilíbrio ambiental, alterações climáticas, então é uma parte mais relacionada às ciências. Quando a gente fala sobre a segurança alimentar, no contexto da coleta de dados naquele território, né, a gente está relacionando fatos e situações representativas da história das famílias do município em que se localiza a escola, que é um objetivo de geografia. E integrando todas essas informações, né, a gente está refletindo e analisando essas desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas. E esse texto, eu não sei quem teve a oportunidade de olhar o livreto, ele já está disponível lá no Moodle, né? Ele segue ao longo de toda a sessão, mas a gente coloca esses pontos de checagem. Então, a primeira pergunta, por exemplo, é como o aumento da urbanização se relaciona com o consumo de alimentos naturais nas cidades. Explique se há um aumento, diminuição ou manutenção do consumo desse tipo de alimento e por quê. E aí, com essa pergunta, a gente espera que eles consigam interpretar a partir do texto e relacionar alguns conceitos que foram apresentados no texto. Como, por exemplo, a questão do modo de vida cosmopolita, as cadeias de consumo e a concentração demográfica. E aí, no material de apoio, na cartilha para quem ensina, a gente traz o que seria que pode ser utilizada pelos educadores, né? Então, nesse caso, a resposta modelo seria, né, que o aumento da urbanização pode diminuir o consumo de alimentos naturais devido à falta de espaço nas cidades para plantar, ao fortalecimento das cadeias de consumo e seus sistemas de produção, ao alto valor agregado de produtos industrializados e ao modo de vida cosmopolita.
Então, trazendo aí essa integração de várias informações que foram colocadas no texto. E além dessa resposta modelo, a gente também trabalha com as rúbricas de correção. Então, a gente tem uma tabela naquela cartilha para quem ensina, com o número das questões e a pontuação sugerida, né? Então, quem explicasse incorretamente essa relação, né, entre urbanização e o consumo dos alimentos naturais, tiraria 0 nessa questão. É uma sugestão essa rúbrica, né? Se o estudante ele atesta corretamente que o aumento da urbanização diminui o consumo de alimentos naturais, mas ele não explica por quê ou explica incorretamente, aí é uma parte da nota. Se ele atesta corretamente que o aumento da urbanização diminui o consumo de alimentos naturais, mas relaciona só com um fator, é uma outra parte da nota. E aí, se ele atesta corretamente que existe essa relação de diminuição do consumo de alimentos naturais e relaciona com mais de um fator, entre esses associados colocados no texto, então aí seria a pontuação de 1. Isso aqui é uma sugestão, né? Claro que cada professor vai conduzir, cada educador vai conduzir a atividade do jeito que julgar mais adequada, né? Até para o seu contexto. Mas a ideia da rúbrica é um pouquinho facilitar no momento dessa correção e trazer a justificativa para a pontuação. As outras perguntas, né, são relacionadas à diferença entre o comércio de alimentos naturais e de alimentos industrializados, né? Então, aqui a gente está trazendo um pouquinho a ideia de que os produtos industrializados, ele tem maior valor agregado, então o lucro, né, dessa venda acaba sendo maior. A gente questiona também sobre o modo de vida cosmopolita, que a gente traz a definição no texto e como que ele se relaciona com a nossa alimentação, porque além da questão, né, de que o aumento da concentração demográfica nas cidades, ele acaba não deixando muito espaço para o plantio, a gente tem também um modo de vida que valoriza, né, o consumo desses alimentos industrializados. Então, essa é a ideia, é traçar um pouquinho dessa relação. Aí a gente pergunta o que são os sistemas alimentares, como eles impactam na nossa vida e o meio ambiente. A gente apresenta com essa ilustração da Fran, né? Então, trazendo aqui as diferentes etapas do sistema alimentar, como que ele poderia ter menos impacto, né, sobre o meio ambiente. E se existe diferença entre os conceitos de segurança e soberania alimentar, que é um pouquinho do que a gente discutiu na segunda aula, né? E, em sua opinião, considerando as respostas das entrevistas, as pessoas dos nossos bairros estão em segurança alimentar? Então, a ideia aqui é integrar um pouquinho esses 2 ciclos de investigação para refletir sobre a situação ali do território. Então, no primeiro ciclo, a ideia é que eles consigam responder o que as pessoas da minha região comem. Aí, no segundo ciclo, por que as pessoas da minha região comem o que elas comem. E aí, integrar, então, e refletir com base nos conceitos que foram apresentados. No material da cartilha para quem ensina, tem a resposta modelo e as rúbricas para todas essas questões. Eu não trouxe aqui na apresentação só para não ficar uma coisa muito cansativa, muito maçante. Mas vocês podem conferir lá e também, se tiverem qualquer dúvida, depois checar com a gente na próxima aula ou mandar um e-mail. E como a gente sugere que seja aplicado esse momento, né? É uma sugestão. Então, seria uma duração de 2 aulas para conseguir trabalhar esse texto, né, de forma completa, para os alunos conseguirem ler com calma, tirarem as dúvidas, responderem as questões, mas também pode ser, por exemplo, uma tarefa para casa, né, para eles lerem e trazerem para ser corrigido, enfim. Ou mesmo dá para
discutir as questões em voz alta, ao invés de escrever, né? Mas tendo essa ideia da gente ter uma avaliação constante ao longo do livreto, essas questões seriam o ponto de avaliação da sessão 3. E aí, na cartilha, para quem ensina, a gente traz também algumas sugestões de aprofundamento nessa temática que foi apresentada nessa sessão. Então, tem aquele documentáriozinho, né, História das Coisas, que é bastante visual, né, com as ilustrações e como são as relações de produção, distribuição e consumo e o impacto disso no meio ambiente. E o documentário Ilha das Flores, que também é mais antigo, acho que eu cheguei a assistir quando eu estava na escola, que fala um pouco dos impactos sociais do modelo de produção capitalista, né? Então, são outras possibilidades para abordar esse tema ou para aprofundar nesse tema. E tudo isso, como, mais uma vez, reitero, está lá naquele material da cartilha para quem ensina. Bom, eu acho que da sessão 3 era isso. O que vocês acharam? Fez sentido, não fez? Antes da gente passar para a sessão 4. Ficaram com dúvidas? Tem sugestões, críticas também são muito bem-vindas. Então, acho que eu vou passar para o LG, para ele ir para a sessão, dar continuidade aí para a sessão 4. Pode ser, LG? Maravilha. Gente, só deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo? Eu estou literalmente com o ventilador na cara aqui, que está um calor, mas eu não sei se está fazendo barulho. Tá dando, tá funcionando. Maravilha. Oba. Então vamos lá, gente. A última sessão aqui de encerramento da nossa jornada de formação dos detetives da comida. Essa última sessão chama Comunicando a Nossa Experiência. Ela fala o que seria um possível encerramento, né, de um ciclo investigativo, que a gente teve 2 ciclos, né, um na sessão 2 e um na sessão 3, mas como a Bia comentou, né, a gente está trabalhando nesse modelo transdisciplinar. Né, então, é em função dessas 2 etapas de investigação, compondo saberes diferentes, em que a gente vai interpretar os nossos resultados, né, exercitar aí o nosso pensamento crítico. Antes de chegar na sessão 4 propriamente, gente, eu queria dar um... Como é que fala? Assim, um zoom out, assim, queria sair um pouco da escola, né, para a gente pensar um pouco, né? Tem algumas notícias saindo recentemente, né? Isso, a distração do celular atrapalha o desempenho de alunos na sala de aula. O Unesco preocupada com o uso excessivo de smartphones nas escolas. Crianças e adolescentes do celular, o uso exagerado afeta o cérebro e a concentração. Veja o que fazer. Eu acho que eu mesmo me incluo aqui, né? Com a pandemia, inclusive, foi muito celular, né? Muita tela e, enfim. Mas eu queria fazer umas perguntinhas para vocês aqui, para a gente mudar um pouco o papo. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link aqui no chat. Acho que está aqui. São 3 perguntinhas, gente, que ia ser muito massa se vocês puderem dar uma olhadinha para responder. Vocês já usaram o Mente? O Mentimeter? Eu nunca usei. Eu gosto bastante dele porque é isso, a gente cria esses quizzes ao vivo, assim. E é isso, já vai aparecendo as respostas, então é uma ferramenta bem interessante.
Massa. A primeira coisa para a gente pensar, né? A gente vai chegar na etapa de educomunicação, né? Mas é interessante, claramente, a gente conhecer as nossas turmas, né? E essa é uma primeira pergunta importante, né? Eles têm um celular só deles, né? Ou não, eles não têm um celular, ou não, tem o celular dos responsáveis sempre disponível, a minoria. Interessante, gente. Contextos e contextos. Dá para escanear esse QR Code aqui também, mas, enfim, eu queria passar já para a próxima pergunta. Cadê aqui a setinha aqui embaixo? E além do celular, né, os alunos eles têm familiaridade com o computador, né, ou o celular é um único uso, ou o computador é só para joguinho, né? Como que é isso? Tem computador da escola em que eles costumam participar? Ó, não vencendo aqui, hein? A maioria dos nossos estudantes aqui tá mais focado no celular do que no computador, né? Interessante. Tá. Isso já muda bastante as dinâmicas aí, mas é interessante conhecer isso. É a última perguntinha, eu juro. E o tal do celular na sala de aula? A gente tem que criar uma regra que o celular não entra na sala de aula, né? Ou não, tanto faz. Ou não. Eu acho que o celular está aí. Qual que é a opinião de vocês? Interessante. Curioso. Alguém quer comentar? Colocar seu voto aí, dizer por que acha, por que não acha? Qualquer uma das três perguntas. Quer dizer, é que as outras duas não tinha muito o que falar, né? Essa aqui é mais de opinião. Diga, Fernanda. Eu acho que é aquela mesma coisa de que quando apareceu o ChatGPT, que todo mundo ficou desesperado com o ChatGPT, né? Como que isso ia ter impacto na educação, os nossos alunos vão fazer trabalho agora todo no ChatGPT, e aí vieram pessoas falando, não, a gente tem que ensinar os nossos alunos a usar o ChatGPT de uma forma certa, consciente e como uma ferramenta auxiliar, porque não adianta, a gente não vai conseguir tirar o ChatGPT do ar. Da mesma forma que a gente não vai conseguir aniquilar a internet ou as redes sociais e os vícios que eles têm. Então, o melhor, assim, eu falo isso até para mim, né? Porque eu acho que o uso que eu faço hoje do telefone não é um uso saudável. Mas eu não acho que eu deva viver sem telefone, eu acho que eu devo aprender a aprimorar o meu uso e tornar ele mais útil, mais saudável, que me ajude mais a aprender coisas novas. E acho que com os alunos é a mesma coisa. A gente deve incluir a tecnologia e todas as ferramentas que a gente tem que possam ser usadas ao nosso favor, de uma forma que elas possam ser usadas de um jeito útil, mas não a gente tirar elas, porque não adianta, tipo, elas não vão deixar de existir, né? E eles vão precisar, às vezes, até para trabalho no futuro. Então, eu acho que a gente, como educador, tem que aprender a mediar esse uso, e é um desafio, né? Porque às vezes é um desafio até para a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas eu acho que para o extremo, assim, de não devem ter celular na aula, eu acho que é meio complicado. Interessante. Eu lembro de ficar muito indignado assim na sala de aula, de você planejar a aula do estudante, você pensa em cada estudante, né? Às vezes uma estratégia que vai ser melhor ou para um ou para outro. E daí você vai lá e o dito cujo não tá nem aí para a aula que você tá dando, né? Ele tá literalmente a aula inteira com a cabeça baixada, assim, olhando para baixo. E você vai ver ele tá lá no Facebook e eu fico bolado quando isso acontece. Diga, Renata, o que você acha disso? Ai, gente, olha, eu tenho sofrido, assim, porque eu também, como a Fernanda falou, assim, eu percebo por mim, eu me coloco assim, se eu estiver aqui no curso e em algum momento me distrair, eu já tenho consciência que eu vou perder informação, vou ficar, né, vou perder ali o fio da meada. E eu acho que os alunos,
tipo, meus alunos mesmo, às vezes eu tenho que parar, porque eles estão a ponto, assim, de ficar gravando live durante a aula. Então, assim, eu acho que falta ainda um pouco de maturidade, talvez a gente esteja caminhando para esse entendimento que até nós mesmos... lá no quarto. Filho, que até nós mesmos ainda estamos, né, tipo, tentando... Calma, ai, preciso me policiar, ai, não, agora é hora do curso, deixa eu deixar aqui, meu celular, não vou desfocar. Então, para eles, eu acho que é mais difícil ainda. Então, não sei, eu acho que é um desafio, assim, sim, sabe? É importante eu pontuar, mais uma vez, que eu não trabalho em sala de aula, né? Então, que para mim, também eu falo de uma certa zona de conforto sobre isso, porque eu não estou dentro do contexto de sala de aula, então realmente não sei como é lidar com isso, tipo, do aluno abrir uma live no meio da aula, né? Então, é meio que uma recomendação, mas de uma pessoa que não está na linha de frente, que não está lidando com isso todos os dias, o tempo todo. E é o que eu falei, né? Também é um desafio para a gente, então é complicado mesmo. Interessante. Mais alguém quer opinar aí? Oi. Por favor, Pro. Não, o que eu acho também, sempre tem o lado positivo e o negativo, né? Por exemplo, o que me irrita muito hoje em dia eles não querem mais copiar, né, do quadro, eles tiram foto. E aí isso é complicado. E outra questão também é a questão de filmar, né, você. Então tem coisas assim que realmente eu acho muito chato. Então, e aí coloca no grupo, sabe? Então é uma situação. Fernanda? Eu tive na faculdade uma professora que usava não lembro se era o Khan Academy. Não, ela usava uma ferramenta parecida com essa que você usou com a gente agora, de fazer pergunta. Então, ela trazia isso, sabe? Como ela sabia que estava todo mundo com o celular lá, ela dava aula meio híbrida. A gente presencialmente usando o celular na aula dela. Então, eu acho que era uma forma que ela encontrou de fazer essa mesclagem, de não tirar a gente da tela, porque ela sabia que a gente não ia sair mesmo, mas incluir isso, né? E dava certo, assim. Então, acho que isso talvez seja uma estratégia que a gente possa tentar aprender, né? De usar, às vezes, num contexto de aula mesmo, incluir isso para não tirar radicalmente, né? Porque acho que é muito difícil tirar. Eu não sei como que os alunos se sentiriam, mas teve uma vez no parque que um mediador falou assim para os alunos que no planetário eles deviam deixar o celular de todo mundo numa caixa. E aí eles ficaram muito bolados. Muito, muito bolados. Eles não gostaram, tipo, viram a sessão do planetário toda emburradíssimos. Meu Deus. Então, é muito complicado. Ainda mais quando a gente tá falando de adolescente, pré-adolescente. É osso. Eu acho que é isso, assim, eu compartilhei diferentes graus das opiniões que vocês trouxeram, né? Eu acho que parte, inclusive, né, de ser, honestamente, uma coisa muito nova, né? Quando eu nasci, não tinha internet, né? Não tinha essas coisas smart tudo, né? E eu quero dizer isso porque eu acho que tudo isso é muito recente, né? E a gente está aprendendo não só como indivíduo, mas como sociedade, né? Como é que a gente está lidando com essas tecnologias de comunicação, tudo instantâneo, 5G. É o 5 agora que saiu, né? Eu ainda falava o 3G. Mas é isso, a gente tem implicações, né, cada vez mais amplas. Essa aqui é uma imagem lá do Capitólio dos Estados Unidos, que teve a invasão, apoiado pelo Trump, né, que movimentou as bases lá de seguidores dele, via rede social, diga-se de passagem. E aí já disse o sábio, né, como é que é? A tragédia acontece a primeira vez, como é que é? Não, a fatalidade acontece a primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa.
né? E aí logo a gente teve nossa farsa brasileira aqui, né, desses movimentos pouco críticos se organizando também com as redes sociais para atacar a democracia. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente está no meio desse processo, né? A gente está escrevendo a história, literalmente, né? Inclusive a história da educação, né? E tudo isso não tem ainda como não marcar, né, os diversos ataques em escolas, ataques armados em escolas que a gente está presenciando. E além de ser uma situação muito delicada em função da violência, tem muitos fatores, né, envolvidos, e por isso é muito complexa, né? Eu não vou entrar exatamente nesse debate da violência nas escolas, mas eu queria trazer essa questão do como a internet está influenciando, né, e as redes sociais, e está tudo conectado o tempo inteiro. E aí hoje em dia tem esse tal do Red Pill. Só para eu perguntar aqui, alguém nunca ouviu falar do negócio do Red Pill? Tipo, acontece muito. Conheço a galera do curso de pedagogia que essa semana metade da sala não sabia. Eu não sei. Eu não sei também. Tá. Eu também não. Eu também não sabia. Eu comecei a descobrir um pouco, né? E é um movimento, quase de apoio dentro da internet e que ganha atração principalmente entre jovens homens que se sentem solitários, né, nesse mundo de transformações, né? E aí tem, enfim, nessa notícia, eles trouxeram esse gráfico aqui que eu quis compartilhar com vocês porque é exatamente nessa ferramenta do Google Trends, né? Então, para a gente trabalhar com dados, né, é muito legal a gente buscar. Isso aqui é a quantidade de acessos, né, e de pesquisas por um dado termo. Aqui no caso é sobre Red Pill, e que teve a entrevista que esse tal desse Thiago Schultz deu, né, divulgando essa página do Manual do Red Pill Brasil. Thiago Schultz, eu não tinha ideia quem que era, eu joguei na internet, é o cara lá do Campari, que eu acho que ele ficou famoso porque ele acha que Campari é melhor que cerveja, e é um homem absolutamente misógino, e, enfim. E aí que tá, o Red Pill, né, não é meu foco aqui falar sobre Red Pill, mas o Red Pill ele ganha muita atração entre, sei lá, esses jovens que estão muito frustrados com a vida, né, muito frustrados com os relacionamentos deles, né, muito frustrados de estar vendo, né, mudanças sociais acontecendo, né, e mudanças que questionam privilégios estruturais, né, privilégios estruturais inclusive dos homens, né. Então é um movimento muito refratário, né, literalmente reacionário a todos esses movimentos de emancipação que a gente está vendo, né, aflorando muito em muitos lugares do planeta, né, principalmente nos últimos 10 ou 15 anos aí. E então tem esse movimento reacionário e que acolhe esses jovens que estão vendo, né, que os privilégios deles não são mais absolutos. Tem quem questione eles e tem quem questione eles com razão, né, com argumentos, com estudos, né. Então é muito curioso porque esse negócio do Red Pill, né, nessa questão da masculinidade, não vou passar aqui essa entrevista com essa professora, com a professora Rosana, porque tem 18 minutos, é muito interessante. Deixa eu colocar o link aqui no chat, que aí fica salvo, depois vocês dão uma olhada para ver. Mas ela vai explicar exatamente isso, né, o quanto esse caldo de Red Pill tem a ver com essa crise de masculinidade e também esse movimento político muito violento do anticomunismo, né, de combater tudo que é esquerda. No nível, o Bolsonaro chamou o Dória de comunista, né? Então é um caldo de ideias reacionárias e violentas, né, que acabam fazendo com que esses jovens se sintam legitimados. Pois é, o Dória é comunista, imagina isso, gente. Coitado dos comunistas que são comunistas mesmo, né, mas tudo bem. Isso, queira ou não, está chegando nas escolas, né? Eu já me envolvi um pouco com temáticas de gênero na escola, né? E eu já ouvi muito disso, né? Da demanda, inclusive, desses homens. Falar, tá, mas e aí? As meninas estão se organizando lá e estão tendo os papos sobre feminismo, mas e a gente? A gente está fadado a ser machista até o fim? Não, né? Tipo, tem, claro, estruturas sociais, é muito difícil de transformar essas estruturas, mas eu estou me demorando um pouco nisso para falar que quando a gente está falando dessa temática das mídias, né, a gente consegue ter muitas temáticas transversais.
né? Uma delas aqui com relação às perspectivas de gênero. Né? Ia ser muito interessante poder a gente mergulhar mais nesse debate, mas o escopo que eu queria trazer aqui é sobre as mídias, né? E a comunicação, que é a tônica dessa nossa última sessão. Agora sim eu vou passar um vídeo, gente. É um vídeo rapidinho, são tipo 3 minutos. Esse canal chama Educamídia. Tem muitos materiais muito interessantes no YouTube. Eles são uma empresa que eles trabalham, entre outros, né, com uma parte de divulgação científica sobre educomunicação e educação midiática. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje em dia é impossível pensar na nossa vida sem as redes sociais. Elas se tornaram parte importante do nosso dia a dia. É ali que fazemos contato com os amigos, que nos informamos sobre diferentes assuntos e podemos nos relacionar com alguns de nossos ídolos. Quantas vezes você já acompanhou ou criou uma thread para contar uma história ou teoria? Ou usou os Trend Topics como um filtro para saber o que rolou naquele dia? Muitas vezes é por meio de uma hashtag que a gente descobre e até mesmo se engaja com algum tema. Falando em hashtag, quem aqui lembra de ter visto essas hashtags? Elas fazem parte de movimentos que nasceram de denúncias ou da indignação com casos de racismo, assédio e outras violências e acabaram virando uma plataforma de mobilização para fazer o bem. Agora você deve estar se perguntando, mas como euzinho posso fazer algo assim? Seja interagindo em uma conversa, compartilhando um movimento que já existe com seus seguidores, ou até mesmo criando algo do zero, você tem um poder gigante. Pensa comigo, que notícias ou acontecimentos vêm te chamando a atenção? Será que você não poderia criar uma campanha para falar disso? E olha só, eu não tô falando de textão não, tá? Tô falando de engajar as pessoas ao seu redor, fazer com que elas usem sua força para transformar a vida de outras pessoas. Num primeiro momento, pode parecer que só artistas ou pessoas com muitos seguidores podem ter voz nesse espaço, mas isso não é verdade. Dentro das suas redes, o influenciador é você. As pessoas que te seguem, independentemente da quantidade, leem o que você escreve, interagem com suas postagens e provavelmente vão se engajar com sua mensagem, especialmente se for para chamar a atenção de algum problema ou injustiça. Ver essa sementinha que você plantou crescer, mobilizar outras pessoas e fazer a diferença na vida de uma comunidade é uma coisa incrível. A sua voz e a sua participação importam muito e, através delas, podemos iniciar um movimento muito legal. Utilizar a tecnologia e as redes sociais para promover conversas novas, trazer pontos de vista diferentes, dar à luz a questões importantes da nossa comunidade e até mesmo ajudar a amplificar vozes que são silenciadas é com certeza uma das coisas mais legais da internet. Consuma, produza, curta, compartilhe, mas também filtre e seja consciente do seu papel nesse universo de informações. É bem interessante esse canal, né? Eu não diria que é diretamente para a gente trabalhar com os estudantes, mas eu acho que traz algumas ideias interessantes para a gente refletir, né, sobre as nossas práticas. E aí, no caso, vou, enfim, voltar para... Oh, meu Deus, aqui. Para o que é educomunicação, né? Então, peguei lá o slide do Pedro para a gente entender um pouco esses novos tempos, né? E é o nosso posicionamento aqui, enquanto equipe, né, que vem concebendo o Detetives da Comida e pensando possibilidades e transversalidades, né? A gente entende a educomunicação não como uma etapa de produção audiovisual, né, mas como um exercício crítico, né, e reflexivo sobre como a gente se relaciona com essas mídias, né, incluindo nós mesmos, né, nessa postura de educadores, né, a gente... Pra vocês terem ideia, gente, quando eu comecei a pensar de verdade sobre esse negócio de educação midiática, eu vi o quanto eu não estava me comportando de uma forma ética, né, nas redes sociais, na internet, e passei a refletir sobre o meu próprio uso. Né, então, e eu não me considero a pessoa mais conectada do mundo, né, mas fico imaginando para os jovens, assim, né, que nasceram com isso tudo já rolando, né, e queira ou não, a parte de socialização na juventude, na infância, é fundamental,
né? E as redes sociais prometem esse tipo de socialização. E aí que é fundamental a gente ter essa reflexão crítica, né? A minha socialização depende de um algoritmo, de uma empresa que tem interesses, né, que não necessariamente são pautados no meu próprio bem-estar, né? Então, entender, né, como é que a gente produz conteúdo faz a gente refletir sobre como é que a gente consome conteúdo, né? A gente consegue ver o quanto, às vezes, num mesmo texto que está sendo narrado no fundo, né, uma imagem que você coloca muda completamente o tom, né? Então, é nesse caráter que a gente queria apresentar essa última sessão. Lógico, né, tem uma parte mais pragmática, a gente vai chegar nela daqui a pouco, mas aqui a gente está querendo trazer ganchos, né, trazer possibilidades. E aí, inclusive, na primeira sessão, né, tem duas coisas interessantes. Tem uma palestra que a gente passa, né, que a gente sugere que os estudantes assistam. E aí o estudante vai me falar: ah, professor, você está me falando que eu não posso usar o YouTube para estudar para sua prova, mas aí quando você vai fazer atividade, você me dá um vídeo no YouTube para ver? Por que o seu vídeo do YouTube é melhor que o meu? Né? Então, é uma possibilidade. Falar, não, então, aquele vídeo foi produzido por uma universidade, né, por uma instituição científica, né, não é exatamente sobre opinião, né, é um vídeo de divulgação científica, né, então aquilo é fundamentado. Então não é simplesmente uma pessoa que não necessariamente estudou aquela temática que ela está falando, né, que não está fundamentada, que não tem robustez, né, são algumas possibilidades para entender e fazer esses ganchos. Claro que isso tudo, gente, a gente está batendo aqui muito na tecla de precisa ser adaptado, né? Cada professor aqui vai saber qual que é o contexto que está, quanto tempo vai ter com os estudantes, né? Às vezes essa temática das mídias, pô, minha escola é proibido usar celular, né? Então, assim, não é uma temática que a nossa equipe docente está preocupada, né? Não vale a pena entrar nesse debate e tudo bem, né? Claramente, são, de novo, possibilidades que a gente está pensando aqui. E aí uma coisa que é muito interessante também lá na sessão 1, né? Rememorando os combinados de atitudes, né? Aquilo que a gente espera, seja de estar no momento da horta, né? Que no momento da horta, eventualmente, pode causar algum burburinho ali, os estudantes ficam super empolgados, né? Ah, estamos saindo da sala de aula, vamos ter uma aula lá fora e tal. E nessas questões disciplinares, é interessante também a gente trazer essa questão do celular. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante com a Bia, inclusive, no estágio que a gente fez, né, que a gente desenvolveu uma sequência didática e que no final tinha também algumas atividades que precisavam usar o celular, né? Na verdade, era sobre monitoramento de dengue e a gente pedia para eles tirarem fotos de potenciais criadouros. E aí o que foi muito interessante foi isso, exatamente no começo da atividade a gente fez esse combinado com eles. A gente falou, gente, durante praticamente todas as aulas a gente não vai dar para usar o celular, mas vai ter um momento que a gente vai usar o celular na sala de aula, né? A gente vai precisar usar o celular. Então vamos usar esse celular no momento que aquele recurso é mais apropriado para a nossa conversa aqui, né? E surpreendentemente, gente, foi muito funcional, sério. Tipo, eles eram, acho que de 7º ano, muitos deles já tinham o celular deles, inclusive, né? E aí eu compartilho essa experiência porque eu acho que funciona, assim. Tipo, você mostrar para eles, eu não quero excluir essa parte da sua vida, né? Eu sei que tem o seu celular, eu sei que tem a sua rede social, assim como eu tenho, né? Mas vamos tentar se controlar, né? Bem isso que a gente estava falando aqui, né? Vou deixar o celular. Eu só trabalho com o celular fora do escritório, porque senão o dia não funciona. Enfim, por aí vai. Mas beleza, então, né? O que a gente está tentando comunicar no final das contas? A gente está tentando comunicar as nossas conclusões, né? A gente quer propor, né, como talvez até um trabalho final para essa sequência didática, né, que os estudantes eles reflitam sobre todo esse processo científico que eles fizeram. Então, quais são suas perguntas de investigação? Né, todo o procedimento científico ele está com uma pergunta, né, aquilo que a gente vai discutindo. Beleza, você fez sua pergunta, essa é a sua pergunta, então quais são os seus resultados? Né, como é que esses dados foram coletados? Né, são muito, sei lá, lógico, né, transpondo para o ambiente escolar as etapas de um artigo científico. Né, é basicamente um relatório que a gente precisa que ele sintetize. Né, esse exercício de você sintetizar, você organizar o texto, né, não só uma produção, mas também um caminho para aprendizagem. Né, eu acho, inclusive, que a habilidade de escrever na mão, eu estudo escrevendo na mão. Né, não sei de estudos que falam que isso é mais eficiente ou não do que, por exemplo, digitar ou do que tirar uma foto da lousa. Eu tenho para mim que eu preciso escrever na mão.
né? Então, esse momento de produzir o texto e sintetizar o seu conhecimento, né, é algo que é muito importante. Então, qual que é a relação desses resultados com as cadeias de produção e consumos da seção 3, que a Bia comentou agora? Né? Como é que você responde a sua pergunta inicial? Né? Como é que é a alimentação das pessoas da sua região? Né? Juntando tanto os dados do seu grupo, né, mas também os dados da sala de aula, né, juntando, eventualmente, se for possível, mostrar de outras salas de aula, né, como é que foi de outras turmas, né, e aí, enfim, o que a gente pode fazer com isso que a gente descobriu. Né? A gente descobriu que o pessoal só consome alimento ultraprocessado, né, ou não, a gente descobriu que o pessoal só come alimento in natura. Né? O que esse conhecimento pode voltar, né, para a sociedade? O que isso é relevante? Bom, essa última sessão, né, a gente sugere que ela tenha um momento síncrono, né, uma aula em que os alunos tenham uma relativa autonomia, né, em momentos assíncronos para produzir esse relato final. Isso atravessa diversos objetivos de aprendizagem, principalmente na língua portuguesa, né, em termos muito amplos, dessa produção científica multimediática, né, de entender os textos de divulgação científica, que é uma habilidade de aprendizagem, né, os diferentes formatos, estratégias de escrita, as habilidades de comunicação, né, então você organizar slides, você saber modular o seu tom de voz, né, num contexto de apresentação, entender os gêneros linguísticos, e inclusive nessa etapa de divulgação de pesquisa. Então, entender o gênero da escrita científica, né, uma habilidade, entender esses contextos de produção e conseguir comunicar essas etapas do processo investigativo. Como que a gente sugere, né, que isso possa acontecer? Né? De novo, vou querer muito ouvir vocês de qual que é a opinião, mas isso pode ser um texto simples, né, em princípio uma postagem no Facebook, pode ser uma imagem com texto, né, no Instagram, em que você tem textos curtos e aí você pode dar legendas. O Instagram ele tem também a ferramenta do carrossel, né, que são 10 imagens que você coloca numa única postagem. Então você pode, por exemplo, produzir, né, diferentes cards, diferentes imagens, né, que tem textos já nessas imagens e você conta essa história, por exemplo, respondendo cada uma daquelas perguntas sobre o processo científico, né, sobre essa reflexão do processo inteiro, desde a pergunta até o que realmente quer dizer esses resultados. E ainda vídeo, né, tem o tal do TikTok, né, que está todo mundo no TikTok, é uma plataforma muito usada hoje. Tem o Instagram também está mudando o foco dele para trazer mais vídeos curtos, né, vídeos de até 3 minutos. Tem o YouTube, que são vídeos mais longos, mas a gente estava vendo, acho que as gerações um pouco mais novas estão mais para esses vídeos mais curtos do que para palestras de 2 horas no YouTube, em linhas muito gerais. Isso tudo pensando nas redes sociais, né? Mas, de novo, a gente entende que tem escola que realmente, né, não é permitido, ou não é um debate que se faz, tem outras prioridades, né? Então, a gente também ficou pensando em algumas outras alternativas, né? Porque é uma etapa do procedimento científico a comunicação, né? Os cientistas escrevem artigos e é assim que eles se comunicam, né? Então, para os estudantes aprenderem o processo científico, também é muito importante que eles comuniquem aquilo. E aí isso vale, gente, o quanto a gente puder colocar eles nesse lugar de exposição, né? De expor, claro, em ambientes controlados, né? Como é que eles podem fazer isso. Então, a gente pode fazer uma apresentação dentro da própria escola, né, fazendo uma feira de ciências, por exemplo, tem um momento de um mini simpósio, né, pode ser dentro da turma, pode ser dentro da própria sala de aula, né, a gente está propondo que a gente trabalhe em grupos, então, o meu grupo descobriu que a gente come mais alimento processado do que alimento in natura, aí vem outro grupo, não, a gente come mais alimento in natura do que processado, né, ou, enfim, outros tipos de eventos, e aí já botando lenha na fogueira, né, de fazer seminários, né, são seminários realmente com um tom científico, de apresentação de resultados de pesquisas, né? A gente teve essa ideia de fazer lá no Parque de Ciência e Tecnologia, nesse ano que vai chegar, ia ser muito interessante pensar nisso, né? A questão da gente viabilizar a logística. A gente criou, inclusive, agora o grupo do WhatsApp, acho que vai ficar mais direta a nossa comunicação, e a gente pode pensar para os estudantes, gente, imagina, a gente chama, pensando no contexto de São Paulo, a gente consegue chamar representantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar,
né, consegue chamar o pessoal das universidades que são pesquisadores, né, são coisas que estão relativamente acessíveis aqui para a nossa equipe, né, para pensar em outros municípios e outros estados a gente teria que quebrar um pouco mais a cabeça, mas também não é nada absurdo, porque, de novo, né, quando a gente coloca os estudantes nesse lugar de comunicação, né, e aí não necessariamente em redes sociais, a gente exercita neles essa habilidade de compartilhar aquilo que eles descobriram, compartilhar aquela verdade deles, né, de descobrir o poder da própria narrativa, né, isso, entender que a gente tem uma voz, né, e quando a gente consegue articular isso com um argumento científico, né, fica tanto mais potente a nossa voz, e no contexto das redes sociais pode ser um uso mais saudável socialmente, né, seja em tom de denúncia, seja em tom de organização de movimento, né, a ciência está passando por essas várias transformações para ser, né, passar por uma nova reapropriação social. E aí, gente, o último grande tópico aqui, né, que eu queria trazer para a gente pensar, né, que é a questão ética. Né? A gente está falando de exposição, de participação de menor de idade em rede social, né? Tem algumas redes sociais que, inclusive, não permitem a participação de menores de idade ou até de uma certa idade. Então, eu queria dar uma passadinha num panorama. Na pesquisa científica que envolve seres humanos, né, é mandatório, na verdade, se você quer ter alguma relevância com a sua pesquisa, você ter uma aprovação nos comitês de ética. Os comitês de ética estão nas instituições de pesquisa, mas tem o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP, né, eles organizam essa tal dessa plataforma Brasil. A gente aqui, para trazer essa proposta de pesquisa do Detetives, né, e fazer isso como um projeto cidadão, a gente também teve que passar por essa plataforma. Então, aqui nesse quadro amarelo, ó, buscar pesquisas aprovadas, quando clica nele, aparece esse quadro de busca. E aí a gente coloca esse título aqui, ó, Implementação e Avaliação do Projeto Detetives da Comida. Né, a nossa pesquisa foi aprovada. Então a gente tem o respaldo, né, a gente pode levar isso na escola, falar, ó, eu vou estar produzindo conhecimento, eu vou estar produzindo ciência, mas a gente já tem o respaldo dos pesquisadores, né, para estar desenvolvendo esse tipo de conhecimento. Claro, com os termos de consentimento, né, assinados pelos responsáveis, né, pela escola. Isso porque, né, tem vários elementos éticos para a gente entrar e refletir antes de comunicar a nossa experiência. O primeiro que a gente está falando de uma situação super delicada, né, que é a insegurança alimentar. Então, a gente tem que estar muito atento para não constranger nenhum indivíduo, né, que eventualmente possa estar numa situação delicada, né, e também por isso que todos os protocolos de coleta de dados são anônimos. Eventualmente, né, para coletar dados nas escolas, e aí isso foi uma experiência que eu tive agora na pós-graduação, né, precisa de uma série de aprovações. Né, na rede municipal de São Paulo, a pesquisa acadêmica tem um ofício, e aí vocês me desculpem, gente, eu não vou saber citar aqui o ofício, mas se eu não me engano, de 2016, que fala da aprovação pela Diretoria Regional de Ensino, onde aquela pesquisa vai acontecer. Né, e a aprovação também na diretoria da escola. Mas a gente entende, né, que tendo todo esse respaldo conceitual, né, para desenvolver essas atividades fundamentadas no currículo, né, ainda mais com a aprovação na plataforma Brasil, né, então eu já tenho um comitê de ética que respaldou essa metodologia de coleta de dados, né, e aí tendo o assentimento dos participantes, não deve ser tão difícil de justificar, né, o porquê que é importante fazer essa pesquisa com os estudantes, né, que os estudantes sejam cientistas cidadãos. Enfim, né, o uso da imagem dos estudantes. Né? Então, por exemplo, vai fazer um TikTok, vai fazer um vídeo no TikTok da turminha do 8º ano, apresentando os resultados deles. Né? Então, é muito importante ter essa reflexão dentro da própria escola. Né? A escola divulga as imagens dos estudantes ou não? Né? Porque, em última instância, isso pode ser voltado a vincular na escola e ao professor que está conduzindo a atividade. Né? Tem escolas que já têm esse termo de uso de imagem dos estudantes. Né? No momento da matrícula, os responsáveis acabam assinando isso, né? E tem responsáveis que não também, e é todo um cuidado que a gente precisa ter para comunicar a nossa experiência. Sim, e aí no final, agora eu prometo que é o final mesmo, né, tem um box de Você Sabia no material para os estudantes,
em que eu acho que fica mais... a gente reforça, né, essa dimensão transdisciplinar da proposta, porque, de novo, a gente entende que é muito difícil, principalmente, você falar de políticas públicas na escola, né? Os estudantes têm muitos vieses e muitos preconceitos, né, de muitas formas diferentes, e independentemente a gente tem essa perspectiva, né, de que essas políticas públicas voltadas à segurança alimentar, né, quando tem mais pessoas conhecendo elas, né, tem mais pessoas capazes de exercitar os seus direitos, né, fundamentados não só no argumento científico, mas inclusive no argumento legal, né? Então, a gente trouxe a título de um box no final de Você Sabia exatamente isso, né? O quanto esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é responsável, isso existe, né? As situações de insegurança alimentar não são normais, né? A gente não precisa, como sociedade, conviver com isso, né? Então, se a gente teve um resultado que apontou que o nosso território tem um agravamento da situação de insegurança alimentar, isso é contra a lei, né? São direitos básicos que estão sendo violados nesse contexto. E, inclusive, falar da possibilidade de intervenção, né? No município de São Paulo tem o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um espaço também para a sociedade civil participar, né? E, inclusive, fazer parte da tomada de decisão com relação à implementação desses mecanismos de seguridade social, né, na forma da segurança alimentar e nutricional. De novo, a gente trouxe a título de Você Sabia, porque é muito corrido a escola, né? Mas seria muito interessante poder trabalhar isso com os alunos e, inclusive, reforça essa dimensão de cidadania, né? Postar isso numa rede social, para quem, né, o algoritmo ele é cruel, né? Ele não vai massificar e viralizar o nosso primeiro conteúdo, mas é aquilo que tinha no vídeo da Educamídia, né? A gente conta para as pessoas que têm mais engajamento, né? Enfim, os nossos responsáveis, os nossos amigos mais próximos, com certeza vai aparecer a nossa postagem para eles. E às vezes contar exatamente é um direito não passar fome, né? E por mais óbvio que seja, às vezes é muito fácil de passar batido nisso, né? A gente sai na rua e vê tanta gente em tantas situações tão complicadas que a gente perde a sensibilidade para isso, né? E é que a gente tem uma oportunidade de voltar uns passos atrás e falar, então, isso aqui está errado, né? A gente precisa, como sociedade, aqui agir, né? A gente aqui com a nossa pesquisa, como cientista cidadão, né, fiz aqui, levantei esses dados, né, tem respaldo na literatura, porque a gente vê esse movimento de urbanização, né? A seção 3 ela traz bastante esse tom, né, de voltar para a literatura, né, de exercitar a habilidade de leitura, né, conseguir selecionar esses dados que vão fazer e vão permitir você dialogar e discutir com os resultados e confrontar isso, né, seja a partir do nível empírico, né, seja a nível da política, das políticas públicas e de valores, né, inerentes a cada um deles. Último lembrete. Essa aqui, gente, é a nossa... O formato, né, é a grande tarefa que a gente vai pedir para vocês, né? Então, a gente quer conhecer mais a fundo, né, como é que é o contexto em que vocês estão atuando, porque na semana que vem, na terça e na quinta, vão ser encontros super de colocar a mão na massa, né, e compartilhar experiências de como é que a gente poderia adaptar. Nós quatro aqui que estamos propondo o curso, a gente não tem as respostas e a gente bota muita fé que no nosso grupo que está participando aqui a gente vai encontrar as respostas, né? E a ideia dessa tarefa aqui, claro, né, a gente quer se preparar antes, né, de chegar nas discussões coletivas, né, mas também para a gente fazer isso uma construção mais ampla, a gente se organizar e chegar na próxima semana já um pouco mais direcionado. Diga, Tati. Eu não sei se você está comentando, o seu microfone está mutado. Imagina, sem problemas. Entendi. Então vou eu lançar umas perguntas aqui, gente, né? Se um pouco para entender, né, como é que é já esse contexto de vocês com essa proposta de encerramento, né, da nossa sequência didática. Então vocês já têm utilizado tecnologia de comunicação, né? Vi que muitos de vocês, os estudantes, já têm os celulares, apesar de não ter a familiaridade com o computador, né?
nas instituições que vocês atuam, como é que vocês trazem isso para os alunos, assim, é tipo, honestamente, sem juízo de valores, tipo, por favor, eu real quero entender como é que é a realidade de vocês, inclusive para a gente ver como é que a gente consegue continuar ou não com esse tipo de proposta. Essa proposta é viável? Enfim, alguém quer compartilhar um relato?